Muito boa noite a todos vocês aqui ao vivo com a gente no nosso podcast, aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, é com imenso prazer que eu anuncio daqui a pouquinho esse cara fantástico aqui que nos bastidores já me deu uma aula de conhecimento aqui. Eu estou falando dele, Elic Sândalos. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais da história desse cara fantástico, tá bem? E vem novidade por aí, hein? Aguarde mais um pouquinho aí que daqui a pouco você vai conhecer, se não tudo sobre a vida dele, eu digo assim, talvez uma boa parte da vida do Elic nessa noite aqui no nosso podcast. Mas antes, eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores aqui que nos ajudam a criar esse tipo de conteúdo com qualidade, né? Que são eles, a Atlética Nutrition, na pessoa do Pedrão. Pedrão, um abraço aí. A Pizzaria do Chefe, do Isaú, obrigado, Isaú. A Super Self Produções, obrigado, Vanessa, Matheus. A Água Doce Express, lá do Hipercenter também, presente com a gente aqui no nosso podcast. A Inova Show, a sua casa do seu jeito. E a Estilo Ótica, parceira do nosso podcast, aqui no Instagram e nos outros canais, no Spotify, no YouTube, tá? Eu vou chamar ele agora, mas antes eu vou anunciar. Eu estou falando de Elic Sândalos. Ele que é empresário tupanense e que recentemente disputou as eleições de 2024 e ganhou, né, com 833 votos, casado com a cantora, apresentadora e secretária da Cultura de Tupã, a Thaís Fonseca, pai do Breno, do Gabriel e dos gêmeos, o Arthur e o Cauã. Estou falando dele, Elic Sândalos. Obrigado, Elic, por você ter vindo, cara. Eu que agradeço. Boa noite, Harris. Quero aqui agradecer o convite, né, seu, da Vanessa, parabenizar pelo trabalho de vocês. Obrigado. Dar uma boa noite aí pro pessoal que está nos ouvindo ao vivo. E nos assistindo, né? Que prazer, que honra estar aqui. Podendo falar um pouco de política, de esporte, de projetos. Obrigado. Uma honra de verdade estar aqui batendo esse papo com você. Falando um pouquinho de tudo isso, né, Elic? Que é claro, abrindo espaço aqui para o pessoal conhecer um pouco mais da história sua, né? Porque a gente conheceu muitas pessoas ao longo dessa campanha política, outras mais, outras menos, e nós estamos fazendo essa bateria aqui de episódios com vocês, eleitos para o mandato de 2025 a 2028. A casa é sua, tá? Show. Hoje o espaço é seu. Claro que o pessoal aí de casa vai concordar com a gente. Quanto mais história você contar pra gente, muito melhor. Elic, se sinta à vontade. E você aí de casa também, se sinta à vontade. Participe com a gente. Mande suas perguntas para o Elic, que com certeza o Elic vai responder. Elic, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei que em decorrência a esse mandato que agora cabe a você exercer, existem responsabilidades. Você como um empresário agora agrega também essa função dentro de tantas, né, que você tem aí. Como é que começou a sua história aqui em Tupã, Elic?
O Harris, eu tenho hoje 46 anos, eu vim para Tupã com 10 anos de idade. Eu sou de Flórida Paulista, minha família nasceu lá e minha mãe nasceu em Tupã. Em Tupã. Então eu tenho uma história de vida um pouco lutadora lá em Flórida com os meus pais, e minha mãe quis vir para a cidade natal. Então eu vim para cá com 10 anos de idade, estudei no Anísio Carneiro, depois no Abarca. E sou filho do Walter Sândalo, da Rosa, tenho o irmão Edson, que hoje mora em Martinópolis. Pai dessas 4 feras aí, marido da Thaís. E desde os 10 anos de idade, né, com a veia muito forte no esporte, eu carrego o nome de Tupã, né, esse brasão no peito aí com muito orgulho, e vim construindo a minha história dos 10 anos para cá. Eu tenho envolvimento na história de Tupã com 36 anos de envolvimento na cidade. Caramba. Então, assim, de amizade, de luta, de glória, de derrota, de aprendizado, que eu carrego com muita glória, com muito amor, assim, essa história que eu tenho por Tupã. O amor pela nossa cidade é um fator determinante, Nossa, né? muito. Porque se a gente não ama a nossa cidade, a gente não consegue construir nada aqui. Perfeito. E a gente percebe, como, assim como você e de outras pessoas que já passaram aqui no nosso podcast, a gente percebe esse amor pela nossa cidade. Pessoas que realmente agregam, né, a nossa cidade, lutam por ela, batalham por ela, porque isso é agora uma função mais do que merecida a você como vereador. E essa visão, agora, né, a partir de agora, você tem uma visão diferente daqui como empresário, Sim. como uma pessoa ali voltada aos interesses da empresa, e agora também voltada a uma visão para poder, vamos dizer, representar a população. Perfeito. Eu sempre falei na minha campanha que eu não sou político, eu estou político. E foi assim um convite que eu recebi do Ratano. O Ratano era o vereador do nosso projeto, né, da ITEC, que nós vamos falar dele já já. Uhum. E ele foi ser vice-prefeito e me deu essa missão. Então, assim, é um cara que me ajudou muito, ia ser muito covarde se eu não aceitasse o convite para dar sequência no trabalho que ele vinha fazendo com a ITEC, com as comunidades, né, com a educação. Então, eu aceitei esse desafio. E quando você fala de amor, é justamente isso aí, porque a gente podia ser muito cômodo e ficar no sofazinho de casa e pensar no meu umbigo e viver minha vida. Exato. Mas quando a gente começa a ver o próximo, a pensar no próximo, a ter ideias, a fazer ações sociais, não tem como. Assim, a minha vida pública como político foi normal, foi acontecendo. Tudo que eu fiz na minha vida nunca foi em troco de nada, eu nunca pensei em estar aqui hoje falando com você como um vereador da nossa cidade. Então, assim, foi tudo natural, foi tudo acontecendo, o convite veio natural, a aceitação foi muito natural, né? A Thaís tem muito uma veia política por conta do pai dela, era um sonho do pai dela, do Inox, ser vereador, ela também gosta muito de política, e eu vim aprendendo, não vou falar para você que eu era um fã de política, não, mas quando eu vim ser presidente da ITEC e a gente deparou com ajuda pública, porque é impossível você tocar um projeto hoje social sem uma ajuda pública. Uhum. E aí foi vindo o amor, foi vindo, as coisas foram acontecendo, e hoje eu tô aqui, vereador da nossa cidade, com muito orgulho, assim, tô muito feliz nesse posto. Eu sei que eu vou desenvolver um lindo trabalho, na verdade vou dar sequência no que a gente vem fazendo, né? Então no meu coração tá muito tranquilo eu ser vereador, eu vou continuar fazendo o que eu fazia com 700, hoje beirando 800 crianças, trazer para a população, né? Que é trabalhar por esporte, trabalhar por educação, com criança, com fome. Eu gosto muito de projetos sociais, a gente faz muitas ações contra a fome e eu vou dar sequência. Inclusive, os seus alunos estão aqui agora dando boa noite para você. Nossa, manda boa noite pro pessoal. Boa noite, gente. Eu tenho muitos amigos assistindo, a galera do Teixeira, a galera da ITEC, os meus amigos. Boa noite, prof. Então, a galera, as crianças nossas, né? Eu fico muito feliz de estar participando de um projeto tão maravilhoso. Eu acho que a ITEC foi um divisor de águas na minha vida. Há 7 anos atrás, quando eu recebi o convite, eu falei até pro Marquinhos, eu quero até ser o presidente pra gente conseguir buscar os títulos, enfim, isso aí você vai comandar, mas eu quero fazer um social. Certo. Eu não quero ser um presidente ali pra só dentro de campo e buscar o alto rendimento. Eu queria mesmo fazer um social. E aí hoje a gente encontra crianças que eu comecei lá atrás, e assim, as crianças me chamam de tio, de professor, e é muito legal a gente reencontrar os pais e reviver algumas coisas. Vamos falar, porque assim, o pessoal de casa às vezes não conhece, né? O que nós temos a ETEC, né? E nós temos a AITEC. A ITEC, que o significado é? A ITEC é uma associação esportiva
de Tupã, né? Eu comecei... A ITEC existe há 12 anos e eu comecei lá há 7 anos atrás. Então, quando eu comecei na ITEC, éramos em 50 crianças. Era só o futebol. Marquinho tomava conta. E aí eu fui chamando as modalidades. E no passado, lá atrás, eu fui taxado de louco. Porque eu chamei o futsal, chamei o futebol, aí o vôlei, a natação, o basquete. O pessoal, pô, mas você é louco? Aí você quer montar uma equipe de ciclismo, você quer... Meu, onde você vai parar? As ideias eram tantas. As ideias eram tantas. E segundo o Thiago Nigro, que eu sigo ele, enquanto você está sendo chamado de louco, você está no caminho certo. Porque da mesmice, talvez o povo já está saturado, já está, né? Então vamos fazer alguma coisa diferente. Então hoje a gente é lá, futebol, futsal, natação, vôlei, basquete. Aí eu trouxe agora o futebol feminino, o xadrez e a capoeira. Caramba. Então na minha campanha eu falava de 700 crianças, que esse é o número que eu tinha. Mas com essas modalidades agora a gente beira 800 crianças. Louco. Harris é o maior projeto social e infantil do interior de São Paulo. E eu carrego isso com muito orgulho, de verdade. Mas graças a você. Nossa, graças porque a toda isso, uma turma eu acho nossa. que todo o projeto, claro, se você tem as pessoas que te auxiliam nisso, Muito. que fazem, né? A pessoa não tem... Quanto mais braços ela tiver, melhor, né? E pessoas para colaborar. Mas, veja bem, eu vejo isso até conversando com você e vendo o quanto você é ativo. O quanto você, né, despende energia em cima das coisas que você faz. E eu acredito que isso é resultado também da quantidade, dessa votação que você teve, desse número tão expressivo. Legal. Né? E a gente vê que você é bem ativo e gosta, e tudo que você faz, você coloca a sua energia, o seu sangue ali. Muito, né? Essa Essa associação, no caso, ela visa auxiliar, né, as crianças que querem ter uma atividade complementar, um esporte, porque o esporte é muito importante, Nossa, né? muito. Crianças de 6 a 16 anos, falando em equipe lá, eu queria só agradecer a equipe nossa, porque eu tenho o Marquinho, o Luan, João Gabriel, o Alessandro, o japonês, o Giovanni, tem o Mion do basquete, tem a natação, tem o Dudu vôlei. Então, assim, eu tenho um time muito forte. Porque cada um anda independente. Eu só era, agora eu não sou mais, eu só era o presidente da ITEC. Mas cada modalidade, ela anda sozinha. Eu acredito muito no esporte. Eu acho que o esporte ele é uma ferramenta muito forte para a educação, para formar o caráter, né? Porque aqui no Brasil o esporte é visto como um hobby, ou talvez ele vai ser um profissional. Mas existe o meio termo. Existe aquele cara, que foi o meu caso, quando eu comecei, que era o cara que queria vencer ele mesmo. Eu queria me vencer. Uhum. Então é um cara que talvez está no esporte, ele começa ruim no seu esporte, mas cada vez ele quer lá, melhorando o seu tempo, melhorando, treinando todo dia. E aí ele vai gerar um sentimento dele, que é o sentimento de mérito. Eu acho que quando você chega nesse sentimento de mérito, e aí é o pulo do gato, porque o mérito é teu. Você conseguiu, ninguém correu por você. Sim. Aí existe uma transformação. Né? Isso quando adulto. E quando a gente faz isso no esporte, que a gente moda o caráter da criança, que a gente faz isso com 6, 7 anos, a gente muda o caráter de uma criança. Sem dúvida. Tira da rua, tira da droga, coloca um caminhamento e a criança muda. Então eu acho que o esporte é uma ferramenta espetacular para transformação de vida, transformação de ser humano, sem contar a saúde, né? Tô falando assim, e se você pegar tudo que eu falei aqui e você jogar para as áreas da sua vida, joga para sua vida financeira, joga para sua casa, para o seu trabalho, é uma disciplina incansável o esporte. Ele te ensina a ganhar, te ensina a perder, e se você conseguir fazer isso na sua vida, eu acho que por isso que eu consigo atingir determinados lugares da minha vida, porque eu fui um competidor comigo mesmo desde os 10 anos de idade. Sabe como eu virei goleiro, só pra gente voltar lá atrás? A gente sempre tinha os melhores amigos lá, a turminha do futebol, então tira 2 ou 1, você começa a escolher. Sim. Escolhe. Eu era o último. E sabe o que acontecia com o último, que acontece até hoje? Vai pro gol. Você não é ruim, ninguém te escolhe, vai pro gol. Vai pro gol. Vai pro gol. E quando eu fui pro gol, eu era um goleiro ruim, com 10 anos de idade. Então eu precisava provar pros meus amiguinhos, pra mim mesmo, que eu queria ser bom. Uhum. E aí volta ao esporte, a disciplina. Treina. E aí eu cheguei no objetivo, que eu fui 25 anos goleiro do Tupã Futsal. Olha só. Comecei com 17 anos do Tupã Futsal. E aí deixei o Tupã com 41, 42 anos, campeão da Copa Record, que foi inédito para Tupã.
Então isso vem desde os meus 10 anos. Caramba. Aí eu peguei isso, joguei no meu trabalho. Aí eu peguei isso, joguei no ciclismo, onde eu tô hoje. Então assim, é uma disciplina e a hora que você entender que você pratica o esporte pro seu mérito, aí sua vida vai pra cima se você jogar em todas as áreas da sua vida. O esporte é a minha vida. Você falou tudo. Eu cara. falo do esporte, eu me emociono porque tudo que eu consegui conquistar hoje na minha vida vem da disciplina do esporte, vem da vontade de vencer. E muitas vezes a maioria das vezes, tá? Eu perco. Eu aprendi, o esporte ela te dá isso também, ela te ensina a perder. Porque para mim os meus filhos é os mais lindos, é os que jogam melhores, todos eles participaram e participam da ITEC. Então, pra gente, é os mais bonitos e os melhores. Mas a hora que vai pro mundo, Harris, o mundo vai castigar, o mundo vai bater. Sem dúvida. Então, o esporte, desde pequeno, ele te ensina a perder, ele te ensina a aceitar e a elogiar o outro que ganhou. Isso é através do esporte. O esporte, ele muda. Isso é fundamental, né, Elic? Muito. Porque isso é formação de vida. Muito, de caráter. E nós temos aqui na técnica, inclusive, uma pessoa chama Matheus Menezes. Legal. Ele faz parte desse projeto, ele jogava bola lá Verdade? também. Que Acabei de legal, receber aqui no Matheus. ponto. Que legal. Você tem aqui Depois- apesar de da gente ter começado aqui, o Elic ainda não passou na técnica, Depois mas eu quero depois conhecer. eu vou lá Vai te ser um apresentar prazer. esse aluno Show. que faz parte desse projeto, que começou lá. Hoje ele já tem 19 anos. Então, assim, ele jogava bola, se falha a memória aqui, com 16, 15, 14. Muito bom. Ali Legal. fazia parte do projeto, jogando bola. Tinha um sonho de ser jogador. Todos entram lá Com esse sonho. Todos entram, é o que eu falo lá pra eles. E a gente estimula mesmo esse sonho, porque tem que sonhar mesmo. Claro. O tempo que você gasta e a energia que você gasta de sonhar baixo, de sonhar alto, então vamos sonhar alto. Então a É criança o mesmo preço, né? É o mesmo preço. É a frase do Pedrão. Pedrão é um grande amigo nosso, seu, inclusive. Sim. Ele veio nesse podcast e falou assim, Helris, e eu andei analisando a frase. O preço de pensar pequeno ou de pensar grande é o isso, mesmo. É o mesmo. É a mesma Então energia. despenda a energia. Lógico, vamos sonhar grande. Exato. Então as crianças vê os jogadores. Eu tenho jogadores que saiu da ITEC que estão em times profissionais, crianças sendo vistas, fazendo teste em times profissionais. Olha que legal. E ela entra com esse sonho. Mas aí o que eu falo para todos os nossos professores, a gente está num projeto social. Vamos encaminhar as crianças para que elas consigam atingir o sonho. Se não atingir, vamos formar um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, um cara de profissão, um cara de caráter. Esse é o meu sonho, esse é o legado que eu quero levar para minha vida. Se eu conseguir transformar pequenas vidas em alguns lugares, porque é difícil você querer salvar o mundo, é impossível. Mas vamos fazer um pouquinho do seu lado, cada um faz um pouquinho. Então eu acredito muito nessa transformação do esporte. Isso aí é espetacular e funciona. E eu vivo isso, vivi isso, eu sou testemunha viva disso. Então eu sei que funciona muito. Então assim, até que para você que está em casa, que está pensando em fazer um esporte, não é para competir com ninguém. Eu acho que o esporte é para competir com você mesmo. E aí se você conseguir fazer isso para que você consiga chegar num pódio, legal. Poxa. Mas que seja uma competição com você. Perguntaram aqui agora, ao vivo, se o Martinelli do Fluminense faz parte. O Martinelli jogou com a gente já. Jogou? A gente participa de algumas copinhas sul-americanas e aí, às vezes, a gente traz alguns atletas de alguns lugares. Martinelli foi um que passou por nós. Tem o filho do Diego, que é aqui de Tupã, da Vanessa, que já jogou no Vasco, tá lá no Vasco. Já estreou no profissional. Então, assim, a gente tem histórias de crianças que saíram dali, que vestiram a nossa camisa e participou desse sonho, né? Olha e que tem legal. muitas crianças que vão ser funcionário público, vão ser médicos, vão ser de outras profissões, que também saiu de lá e a gente fica orgulhoso quando isso acontece. E que bom, né? Porque a gente analisa tudo isso e vê, por exemplo, do que você está contando, e a gente vê, por exemplo, transformações de vida. Né? Pessoas que chegam, claro, lá com uma certa vontade de abraçar o esporte, mas é aquilo que você disse. Muitas vezes a vida dá caminhos diferentes. E aí você formando uma pessoa com caráter, com educação, ou um bom pai, ou um bom profissional dentro da área que vai exercer, já seria, vamos dizer assim, o início, né? O pontapé inicial da vida desses jovens. Né? E claro, a gente não está falando só de profissionais, né? Mas sim de qualidade de vida. Também, de saúde.
Né? Quanto mais esporte você pratica, mais saúde você tem, menos você gasta com médico. Menos... Sem dúvida. Então, a saúde é os 3 pilares do esporte. Tem aquele que vai por hobby, tem aquele que vai por saúde, tem aquele que vai por alto rendimento. Os 3 estão certos. Cada um na sua medida. Certo. Mas o importante é você focar e querer fazer, né? Por isso que vem aquele sentimento do mérito. Sim. O mérito é teu. Se você bater um melhor tempo teu, é teu. Vamos comemorar. Então, isso aí na disciplina, quando você fala de criança, isso transforma muito, muito. Que você falou aqui nos bastidores, e é claro, como eu disse, eu tive uma aula, né, aprendendo com você aqui várias histórias, e você me compartilhou comigo uma história que eu não sabia, que foi uma situação ali de saúde que você passou no começo, talvez, né, no final do ano passado, começo deste ano, né? E assim, serve até de alerta e exemplo para que as pessoas em casa possam entender que muitas vezes um atleta como você, porque eu perto de você, eu sou totalmente sedentário, gente. O Eli que acorda às 5 da manhã aqui, vai pedalar, falou agora para mim, hoje eu fui em Herculândia ali. Eu falei, quê? Eu para pegar minha bicicleta e sair daqui até a praça da cidade ali é muito, mas é um comparativo, né? Às vezes a pessoa pensa, o Eli que é atleta, rapaz, vai viver aí em Matusalém, né? Vai ver os seus 170, 200 anos. E claro, oxalá, né? Que a gente trabalha em função disso. Mas você compartilhou de uma situação, né? Um pouco delicada ali, né? Como é que foi? Eu tenho 2 momentos delicados na minha vida esportiva. E aí é até legal para quem tá assistindo, porque assim, não é porque você pratica um esporte, não é porque você... Eu andava 80 quilômetros, 70 todos os dias. Caramba. Eu batia em Pompeia, voltava, batia em Parapuã, voltava, Quintana, voltava. Esse era o meu treino. E não é porque você treina e participa de um esporte de alto rendimento que você tem saúde. Lá atrás, quando eu comecei no ciclismo na pandemia, então 2020 e 2021, eu fui diagnosticado com um problema de coração. Eu fui fazer um eletro, que eu fui fazer a primeira cirurgia da minha coluna, e aí o médico, na mesa de cirurgia, não quis me operar. Voltou tudo, a medicação falou, você tem um problema no coração, seu coração é grande. E aí foi o primeiro impacto que eu tive na minha vida. E aí depois disso, a gente até tem uma equipe de ciclismo, e eu falei pro pessoal, gente, vamos procurar, vamos fazer um eletro, vamos cuidar da saúde. Mas aí foi assim um susto que a gente fez todo mundo a fazer o eletro, a incentivar o pessoal a cuidar da saúde. Quando a gente participa de ciclismo, ou atletismo, ou natação, você usa muito músculo. O músculo do coração, que é um músculo, você tá trabalhando ele. Então o coração do pessoal que pratica esse esporte, ele é um coração grande. Então, ele aumenta? Ele aumenta o coração. Então eu fui diagnosticado com o coração grande, que existe uma doença, mas no meu caso não era uma doença. Mas aí repercutiu muito pra gente do ciclismo, porque, e aí, será que eu tenho também? Mas e se você tiver a doença e tiver mais o coração? E aí você corre o risco de ter uma parada cardíaca. Ter o coração grande, você desenvolve vários problemas. Vários problemas. E aí a gente repercutiu bastante no ciclismo aí, o pessoal foi cuidar um pouco da saúde. Então esse foi uma ação. E a outra foi recentemente agora, que em janeiro desse mês, desse ano, dia 9, eu fiz uma cirurgia e eu tirei o meu rim esquerdo. Eu não tenho um rim esquerdo. Caramba. Por conta de um tumor. E essa história é uma passagem de Deus muito forte na minha vida, porque eu descobri isso, e eu vou contar ali assim, eu descobri com uma dor de dente. Aí eu fui no dentista, aí era canal. Então ele abre o canal, eu já tinha feito uns 3 canais. Ele abre o canal e aí põe o medicamento, fecha e você vem embora. Sim. E eu continuei com uma dor muito forte, mas é assim, eu já fiz muito, a dor era estrondosa. E eu voltei lá, ele falou, doutor, não dá, eu tô com uma dor muito forte. Ele abriu de novo, a hora que ele abriu tinha muito pus. Ele falou, que eu nunca vi um canal desse jeito, eu vou ter que te dar um outro remédio, você vai ter que tomar uma injeção, porque o remédio que eu tô te dando não tá resolvendo. E aí eu fui pra farmácia. E aí o farmacêutico, você tem pressão alta? Eu falei, imagina, na minha cabeça aqui, eu sou atleta, ando 80 km por dia, que pressão alta, você é doido? Não tenho não, pode medir. Aí ele foi medir 17/12. Caramba. Ele falou, Érico, eu não posso te dar essa injeção, você vai ter que tomar essa injeção no UPA. Fui pro UPA, passei a noite toda lá, fiz alguns exames, tomei o medicamento e eu fui... pediram para mim procurar um cardiologista. Fui pro André Moro, um grande amigo meu de Marília.
Ele falou, Eric, é impossível você ter pressão, cara. Você é um atleta, você pratica todo dia. Atividade Vamos descobrir, física. vamos lá. O que você come, o que você faz tal. É. O que você tá tomando? Eu falei, a única coisa que eu tomo de fora é o corticoide. Uhum. E por que eu tomava muito corticoide, Harold? Eu tenho 5 hérnias aqui nas minhas costas, na lombar, e 2 cirurgias. As 2 cirurgias eu fiz num disco só. Saí a hérnia. Então, o nosso disco, e aí, quando sai a hérnia, pressiona, vinha pra perna. Sim. Precisei fazer cirurgia. E aí, eu fiz uma raspagem no disco. Certo. E aí, quando eu fiz essa raspagem no disco, meu disco atrofiou. Ah, ele Então, desceu. eu tô quase entrando no disco com o disco já. Tá, entendi. Cara, eu tinha muita dor nas costas. Com 2 cirurgias e 5 hérnias. O que eu fazia? Corticoide. Poxa. Tomei uma vez, deu certo, comecei a tomar, começou a virar viciante, Uhum. né? Viciei. Porque em decorrência à sua prática de esporte, você tinha uma necessidade quase Por que conta da ali dor. diária de utilizar o Porque senão eu não corticoide. conseguia pedalar, né? Sim. E aí o médico falou, então você tira o corticoide agora. O corticoide tá te dando pressão alta. Aí eu fiz uma bateria de exame. Aí eu tinha triglicérides, colesterol, pré-diabético, tudo por conta do corticoide. E assim, na minha cabeça... Várias coisas estavam sendo camufladas. Por conta do corticoide. E nunca me passou pela cabeça que seria tão grave assim. Tirei o corticoide. A hora que eu tiro o corticoide, começou a me dar uma dor na cervical. Caramba, cara, mas dor na cervical eu nunca tive. E a nossa cabeça, ela chega a pesar 24 quilos, você sabia? Caramba. Então, conforme aqui ela pesa 6, 7, conforme você vai fazendo assim, ela vai pesando. E o ciclismo, a gente pedala desse jeito. Sim, né? Então, eu carrego a cabeça aqui com 24 quilos. Cara, musculatura trabalha e a cervical também trabalha quase. Nossa, tô sobrecarregada sempre. E aí, beleza, vamos fazer uma ressonância pra saber o que eu tenho aqui. Tá. Porque essa dor não tinha. Então eu descobri que eu tinha 3 hérnias aqui e nessa ressonância pegou o tumor. Caramba. E aí o médico lá falou, que a hérnia não me preocupa, porque isso aí nós vamos curar, nós vamos, né, remédio e tal. Agora isso aqui eu queria que você fosse ver e tal. E aí eu fui investigar e eu descobri um tumor no meu rim esquerdo. Nosso rim tem de 7 a 10 centímetros. O meu tumor tinha 4, bem no meio do rim. Então, não dava para tirar um pouco, não. Eu tinha que tirar o rim todo. Então, aí eu marquei a cirurgia para janeiro, tirei o rim todo. O pós-operatório meu foi muito difícil. Eu achei que eu ia morrer no pós, não na cirurgia. Caramba. Porque eu perdi 7 quilos em 6 dias, não parava nada no estômago, eu fiquei muito ruim, porque até o seu corpo entender que agora você tem um rim só, E eu aqui ele sofri tem que demais. trabalhar, sofri né, demais. em função, talvez até dobrado, né, em função do Isso, de não existir justamente, por tudo que é isso aí. Então, assim, é um aviso para quem tá assistindo a gente, porque não é porque a gente pratica esporte, você vai pra academia e você consegue correr ou você faz determinado esporte que você tem uma saúde boa, né? E aí eu mudei totalmente a minha vida, eu comecei a ver a vida de um outro ângulo. Eu era muito focado no ciclismo, eu passei 3 anos ali me dedicando, andando 70, 80 quilômetros todos os dias, participando de muita prova, levei meu corpo ao máximo ali, ao extremo. Consegui ganhar o que eu queria ganhar? Consegui, mas eu paguei um preço muito alto, que aí depois você vai ver que não compensa. A minha felicidade não era subir num pódio, porque assim, outra coisa que acontece também no ciclismo, você treina a semana toda, você vai e sobe no pódio. É 2, 3 minutos a sua glória. Porque você é campeão hoje, no domingo, geralmente a prova é domingo, na segunda você tem que correr de novo, treinar, porque você tem uma outra prova lá. Exato. Então, assim, a minha glória é 3 minutos. Eu não era feliz. Eu treino, ganhava, ganhei tudo que eu queria, mas eu não era feliz, porque você não tem tempo de comemorar. Exato. Não é que nem o futebol, que você é campeão brasileiro, você fica 1 ano comemorando. Não é, daqui uma semana, se eu sou campeão hoje, semana que vem eu fico em quarto, eu já ficava triste pra caramba. Então eu paguei o preço. Então a vida do ciclismo, ela é assim, eu sofri demais. Eu não tinha vida familiar, eu não conseguia sair, eu não bebia. Vive em função, eu vivia em função do esporte. Disso, do esporte. Quando era 9 horas eu tinha que estar dormindo. Aí eu tive uma época que eu treinava, acordava 4h30 da manhã, treinava das 5 às 7 da manhã e treinava das 17 às 19 da noite. 2 treinos por dia. Loucura. Então não tinha vida ativa, não saía com a Thaís, meus filhos eu via muito pouco. Depois da cirurgia, acho que Deus, ele me deu um chacoalhão. E aí eu passei por 3 médicos e eu agradeço todos os dias, eu dobro o joelho e rezo muito.
E eu agradeço esse tumor, porque os 3 médicos que eu passei falaram, Hélio, que você ia morrer com certeza. O meu batimento, ele vai a 200 pedalando. Com uma pressão alta, uma veia aqui em top, parada na hora. Eu não sei como que eu não morri. Então foi coisa de Deus mesmo. Então foi para mim desacelerar. Mas eu voltei mesmo assim, voltei aos treinos, participei do Brasil Ride antes da campanha, né? Hoje eu fui para Herculândia. Então eu voltei a treinar, mas não incansavelmente, não levando o meu corpo ao limite. E conseguindo. Como Aí eu era? conciliei agora academia, conciliei pilates, conciliei minha vida no trabalho, minha família. Agora eu consigo ver a vida de uma outra maneira, mas eu passei um momento muito delicado na minha vida. E graças a Deus eu tenho uma esposa, aí você conhece, é espetacular. Meus filhos, meus pais, eu tive um suporte incrível, meus amigos, minha equipe. Eu passei com todos eles, assim. Que legal. E eu tenho muitos troféus em casa. E no dia que eu passei por essa cirurgia, meu filho e um amigo levou um troféu para mim, em acrílico, que era uma imagem minha, na corrida. Sim. E eu uso uma frase muito forte que é Deus nunca dorme. E eu acho que esse é o troféu mais importante que eu recebi na minha vida. Sem dúvida. E quando eu saí do remédio, que eu vi minha esposa e meus filhos, cada vez que entrava um filho, era uma vitória que eu nunca senti no esporte. Então, assim, o esporte me deu toda a disciplina, toda a vontade de vencer, mas o esporte ao extremo também não é bom. Você tem que encontrar o equilíbrio do esporte na sua vida, onde que ele te dá disciplina e tudo aquilo que eu te falei ali atrás. Tá. Mas ao extremo ele te leva à saúde, te leva à morte. Eu não sei como que eu não morri, foi coisa de Deus mesmo. Então é uma passagem da minha vida que eu comemoro, eu agradeço todos os dias. Recente, né? Recente. A gente está falando foi agora do em começo janeiro. desse ano. Né? E aí a gente pode associar isso a uma campanha que todos nós sabemos que não é fácil, né? Passar Sim. por uma campanha eleitoral, você na sua primeira, praticamente pós-operado, se é que, né, existe. Isso, a gente sabe que uma cirurgia, os médicos aí podem dizer, até às vezes demoram de 2 a 3 anos para o seu organismo se adequar a tudo aquilo. Para você ter uma noção de como eu levava meu corpo ao limite, as 2 primeiras cirurgias que eu fiz de coluna, que foi a hérnia, foi uma cirurgia de coluna, muito grave. Com 20 dias eu estava em cima da bike pedalando. Nossa. Eu tenho uma bike em casa que é um rolo que eu compro para quando tem chuva. Você pedala frio, dentro de casa. Eu pedalo dentro de casa. Uhum. Com 20 dias eu estava em cima. A última cirurgia, eu fiz 2, né? A segunda, com 40 dias, tinha uma prova em Tupã, que foi lá em Varpa. Falei, caramba, nunca tem prova em Tupã, eu quero participar. Com 40 dias eu participei de uma prova em Tupã. Deus. Acabei a prova, jogado, chorei pra caramba, morrendo de dor, fiquei em 4º lugar, mas eu queria participar. Então, assim, era loucura. Eu fiquei cego com a competição. Elic, e aí, pegando tudo isso que você contou pra gente, a sua história de vida, né, associado à sua experiência recente, você chega a um momento da sua vida em que você analisa, vê os pontos positivos, os negativos e claro, né, fazer parte de um projeto tão grande e de ser tão ativo no esporte faz você analisar o seu momento agora para poder transformar isso em representatividade à população. Você se considera uma pessoa hoje pronta para poder olhar as necessidades da nossa cidade e dedicar-se a ela, porque como você disse, muito de uma coisa te estraga. Sim. Né? E pouco também te estraga. Sim. Então hoje você se encontra, eu estou vendo isso em você, em um momento de equilíbrio. Sim. E esse momento que você se encontra de equilíbrio é bom para esse momento como vereador no mandato do ano que vem? Eu acho que é ótimo. A Thaís fez uma pergunta para mim até semana passada. O que você espera desses 4 anos? E eu, de verdade, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar alguma coisa que eu faça a mais aqui para que lá na frente meus filhos, meus netos, podem falar, meu pai que fez, meu avô que fez. Então, assim, tudo que eu vivi no esporte e histórias de superação que eu levei para o projeto, que eu levo para minha vida pessoal, eu vou conseguir fazer na política. Aí vai ser uma competição comigo também. Porque eu quero ser um bom vereador.
Eu, graças a Deus, tenho uma vida financeira estabilizada. Eu tenho meu trabalho. A Sandros tem 20 anos eu tenho 20 anos de carreira, consolidada também. Então, assim, eu não tô na política por conta do salário, ou por conta do ego, ou de poder. Realmente entrei e aceitei o convite para fazer a diferença. E aí entra uma frase que eu falei muito também, que eu falei pra Thaís e pro meu pai. Se eu entrar na política, se Deus fizer eu entrar na política, vai ser realmente para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza que Deus está me usando, e antes eu não imaginava o porquê. Porque, assim, eu tenho uma história de doação com os outros. Até uns amigos meus falaram, rapaz, mas você pensa em você só pensa no... Calma. Então, assim, aí eu fui entendendo os planos de Deus, porque eu tô realmente seguindo os planos de Deus na minha vida. E eu acho que tudo que eu vivi de experiência no esporte ou empresarial, como gestor, eu vou conseguir aplicar na política. Então, e aí às vezes o pessoal antes na campanha, pô, Érico, mas você é um cara honesto, você é um cara trabalhador, mas como que você pensou em entrar na política? Por que que você virou político? E aí, assim, Harris, aonde está escrito que um cara bom não pode entrar na política? A gente vem de uma crença de política, e eu vivi isso também. Política é corrupto, política não presta, política é aquilo. Mas quando a gente encontra talvez um político que queira realmente fazer, porque eu quero realmente fazer, não tem um porquê de eu estar aqui nesse cargo hoje de vereador, ou eu estava pedindo voto para a população de Tupã, sem querer mesmo realmente fazer. Eu sei que eu vou executar. Não estou dizendo que é difícil, que é fácil, que eu sei que vai ser muito difícil, mas o que eu fazia aqui em 700 crianças, eu vou conseguir fazer para a população. E eu falo muito de esporte, de educação, né? Criança, que é a minha base, mas eu sei que eu vou brigar pela saúde, eu sei que eu vou lutar pela demanda da população, que eu vou ver onde são as prioridades. Então, assim, eu tô de verdade preparado. E aí o comprometimento que eu tenho com a minha família de entrar do jeito que eu tô entrando e sair do mesmo jeito. Com o meu caráter, com a minha palavra, com a minha honra, que foi o comprometimento que eu fiz com meu pai. Pai, se eu quero que você, daqui 4 anos, que eu saia da política, eu não sei o que vai ser daqui 4 anos, se eu vou seguir carreira ou não, mas que eu saia do mesmo jeito que eu tô entrando. Então eu tô preparado, de verdade, tô preparado e aceitando os planos de Deus na minha vida. Muita cadeira andou e rodou para eu estar aqui, né? Até então, eu ia apoiar o Ratano. O Ratano era o vereador do nosso projeto. Sem dúvidas. E eu nunca pensei na minha vida ser político. Essa campanha aqui em Tupã foi uma campanha de surpresas. Foi muito surpresas. E Elic, e aí eu aproveito, baseado nisso que você me disse, e que se sente preparado, e eu preciso fazer essa pergunta. Claro, você é bem atuante no esporte. Quais são os projetos que você pensa em desenvolver? Claro que tudo muito cedo, mas eu tenho certeza que você já coloca a sua cabeça no travesseiro hoje e já dorme pensando. Quais são as suas atitudes, quais vão ser os seus projetos, com quem você pretende falar, onde você pretende ir, para poder talvez colocar em prática alguns projetos que você tenha em sua mente. Não, legal, essa é a boa pergunta. Por mais que eu vou assumir a cadeira em janeiro, eu já estou trabalhando, eu preciso já estar trabalhando, não tem jeito. Então, assim, depois das eleições, eu já fui conversar com o Renan. A gente conversando onde eram as áreas minhas de atuação, eu fui falando para ele os meus planos de trabalho. Então, assim, vai dar para a gente trabalhar. Quando a gente fala de esporte, o meu nome já está na transição do esporte. Nós temos já um secretário do esporte que o Renan vai anunciar. Eu vou participar da transição. E eu vivi o esporte e eu sei um pouco das dificuldades. Um pouco não, eu sei muito, né? Eu passei 25 anos vestindo a camisa da nossa cidade. Se tem alguém para falar aqui, é você. Então eu sei das dificuldades. A gente rachava combustível, comia um pão com mortandela e ia para jogo. Então eu sei das dificuldades mesmo. E o que mais todo mundo me pede, me pedia, que isso é uma coisa que eu quero fazer, a gente treina o ano todo pra gente competir. Então, assim, o que falta um pouco em Tupã é competições para todas as modalidades. Quando eu falo todas, é todas. Maia, bocha, xadrez, vôlei de areia, beach tênis, handball, basquete, dentro da cidade. Porque nós temos os jogos regionais, mas abrange uma região de profissionais, de pessoas que já têm, né? Talvez essa sua ideia aí será muito boa. E aí, assim, conversando com o Renan,
ele vai me dar essa abertura para que a gente consiga desenvolver esse trabalho, né? Ouvir todas as modalidades, chamar todo mundo para uma reunião. Eu preciso saber, porque assim, por mais que eu seja, me titularam aí de o vereador do esporte, por mais que eu tenha algumas modalidades, tem algumas modalidades que eu não domino, mas eu quero entender. Por exemplo, luta, eu preciso entender, eu quero saber da realidade, da dificuldade, para eu, como vereador, no poder público, poder ajudar também. Então, a gente tem muitos planos, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu já fui em São Paulo, bater um papo com o deputado Caio França, que inclusive já veio para Tupã. Caio França me deu uma emenda pra gente o ano passado, quando eu nem era o vereador, através do Renan, que é para fazer o refeitório lá da Secap, que é a nossa sede. Certo. Vamos construir um refeitório. E aí ele me deu também uma emenda de 200 mil, essa como vereador, minha primeira emenda, para que a gente vê as necessidades, né, e a gente pode, talvez, junto com o Renan, ver a prioridade da cidade, ver onde a gente vai colocar. Mas eu tenho também um projeto muito grande na minha cabeça, eu acho que esse vai ser talvez o maior projeto da minha vida, que é o Paraitec, que é o esporte para crianças com deficiência física, mental. Entendi. Então, para isso, eu preciso me estruturar até com psicólogos, com assistência social, eu preciso me preparar, então talvez eu use parte dessa emenda para isso também. Uhum. E ele também anunciou semana passada, é uma areninha. Nós vamos trazer uma areninha para Tupã, uma grande conquista, que é um campo society, um mini campo cercado, também com uma área para basquete. Aí nós vamos escolher uma área legal para Tupã, para poder colocar essa areninha. Então, assim, vou assumir lá em janeiro, mas eu já estou trabalhando, eu já preciso estar trabalhando para quando que entrar, a gente já entrar rodando. Porque quando a gente entra agora, já tem a Copa São Paulo Júnior, já começa dia 4, dia 5, já tem que estar rolando. Então tem muita coisa que acontece já em janeiro. E aí, ao decorrer do ano e ao decorrer dos meses, que a gente for conversando com todo mundo de todas as modalidades, eu quero colocar em prática campeonatos de Tupã, prestigiar todos os nossos atletas de Tupã, né? Isso é uma coisa que a gente vai fazer muito forte. Bacana, a gente tem aí, né? E eu desejo toda a sorte para você, obrigado. Que com certeza isso a gente vê pessoas na nossa cidade com força de vontade, com garra. Sim. Né? Isso é importante, isso a gente vê em você. Claro, a gente associa isso a esse momento, né? Como vocês estavam falando, é esse momento. Sim. Você chega preparado e, claro, Deus, ele capacita as pessoas que muitas vezes falam, eu não sou capaz. Mas ele capacita. Ele fala, não, meu filho, é você. E é você que vai. Eu enxergo a minha vida assim. E eu vejo isso em algumas pessoas. E aí, analisando toda a situação, como você disse, não era para eu estar aqui. E realmente, eu sei um pouco da história e a gente sabe. Alguns que são mais próximos conhecem, sabe desse momento seu que você está como vereador agora no próximo mandato. Mas, é claro, eu tenho certeza que ele vai te capacitar, vai te abençoar muito nessa jornada aí, que eu tenho certeza, não vai ser fácil. Mas você tende a cumprir pelo que você está me dizendo e pela essa energia que você tem. Isso é muito bacana. Eu tenho um Deus muito forte na minha vida, Harris. Eu acho que quando a gente coloca Deus em todas as nossas ações, as coisas vão acontecendo. Muitas loucuras eu já fiz para o próximo. Eu falo, e agora? Aí vem Deus e ajeita. Então, assim, eu sou católico, mas eu amo a igreja evangélica, já fui várias vezes, eu amo a pregação evangélica, não é por religião. Mas eu coloco meu joelho. Antigamente eu rezava deitado, antes de dormir eu rezava. Uhum. E hoje eu faço isso, eu rezo quando eu acordo, mas aí eu coloco meu joelho no chão agora. E aí eu mais agradeço do que peço. Então eu sou um cara de muita fé. Eu tinha feito uma promessa que se eu ganhasse como vereador, segunda-feira eu estaria em Aparecida. 6 horas da tarde, na segunda, eu já estava em Aparecida. Você estava. Paguei minha promessa lá, rezei uma missa na terça-feira, dormi e voltei. Que legal. Então, assim, várias outras coisas da minha vida que foi acontecendo, eu vou... Mas você não foi de bicicleta, não, né? Dessa vez, não. É que você já contou pra mim que você já foi, né, de bicicleta. Eu já fui pra Aparecida 2 vezes. Uma vez eu só fui em 6 dias. Foi a primeira vez que eu saí de Tupã, fui pra Aparecida. Meu Deus. A segunda vez, eu fui e voltei junto com 3 ciclistas, um carro de apoio, em 6 dias, Harold. Eu andava 250, 230 quilômetros por dia. 3 dias eu fui, 3 dias eu voltei. A primeira noite que a gente dormiu, pra você ter uma noção, eu saí de Tupã e dormi em Jaú.
250 quilômetros. Caramba, você é muito preparado. Você e alguns que eu sigo, aí que eu vejo pedalando, tem pessoas que postam foto na frente de cidades de bicicleta. Eu fico assim, morrendo de inveja Mas disso. é o vício, né? Eu fui picado pelo vício do ciclismo. Então eu já fui para Aparecida. Você já foi até fazer viagem internacional, né? Já fui de também. bicicleta. Já fui. Em Aparecida também tem o Caminho da Fé. Eu já fui 4 vezes fazer, que é o caminho que sai de Água das Pratas de Minas, você vai por terra, passa Campos do Jordão, chega em Aparecida. Esse é o Caminho da Fé, o verdadeiro Caminho da Fé. É lindo, maravilhoso, já fiz também umas 4, 5 vezes. Que legal. E eu já fiz uma viagem internacional de bike, mas eu não fui pedalando. Uhum. Eu saí da Argentina e fui pro Chile. Eu atravessei a Cordilheira dos Andes pedalando em 4 dias também, junto com mais 3 ciclistas. Mas a gente foi com mochila, não tinha carro de apoio, não tinha nada. Esse foi um dos maiores perrengues que eu passei na minha vida, porque quando o meu amigo foi, que é o Marcelo lá de Dracena, mandar um abraço pra ele, ele foi na época que era muito frio, então tinha muito esqui, muita estação de esqui, então tinha gente nas pistas e tal. Quando a gente foi, não era tão frio, não tinha gelo, não tinha estação de esqui. Cara, você andava assim 100 quilômetros pra poder ter uma água. Teve um dia que a gente saiu, esse dia eu lembro muito bem, que foi o 3º dia, que a gente saiu da Argentina, passamos perto da Aconcagua, menos 10 graus. No mesmo dia a gente desceu, chegamos no Chile lá embaixo, 40 graus. Não tinha posto, não tinha lugar para se beber água. A gente atravessou era um desertão. E aí eu avistei um exército do Chile. E aí os meus amigos, mas como que você vai lá? Os caras, né, Chile. Eu falei, não, nós vamos morrer aqui. Aí eu atravessei uma pista, arrastei lá enrolei uma língua castelhano, pedi água. O cara foi tão, assim, o chileno não teve água gelada, não. Ele apontou pra torneira ali, ó. Falou, tá ali. E a gente foi beber. Aí, nesse dia eu sei que é 40 graus, porque aí a gente pegou o nosso Garmin e a gente viu lá 40 graus. A água mais quente que eu bebi da minha vida e a mais prazerosa de toda a minha vida. Não é que nem aqui brasileiro. Se isso acontece comigo, eu ponho dentro da minha casa, eu ponho pra almoçar, tomo uma água gelada. Sim. Lá nós bebemos água quente, passamos uma fome, assim, nível de você chegar num lugar e falar, ó, bicho, o que você tem? Eu tenho castanha, eu tenho chocolate, vamos dividir, dividir. É questão de sobrevivência mesmo. Então, foi um perrengue, mas foi uma aventura enriquecedora. Todo assim, aventureiro, né? Passa por situações ali, até mesmo para valorizar né, o conforto, a situação que ele tem na sua casa. Isso é muito bacana. E falar de suporte, né? Eu queria que você contasse um pouco desse suporte que você tem aí na pessoa da Thaís Fonseca. Nossa. Né? E não só disso, mas também aliado aos filhos. Mas eu queria que você me falasse também desse suporte terapêutico que você tem aí praticamente para poder fazer com que essa energia toda aí seja liberada. Não, né? isso vem muito de casa mesmo. Eu tô com a Thaís, vai fazer 10 anos. A Thaís, eu fui namoradinho dela de infância. Ela tá na faculdade hoje, ela falou, eu vou colocar lá que às vezes eu vou estar... Mas ela tá assistindo a gente. Eu fui namoradinho dela quando eu tinha 15 anos, ela tinha 12, carregava ela de bike e tal. Que legal. Depois a gente era criança, né? Se desencontramos. Distanciou. Eu fui reencontrar ela depois de 20 e poucos anos. Eu já tinha me separado da minha esposa, da minha ex-mulher, ela também do ex-marido dela, e a gente se reencontrou. E foi fulminante. Eu passei a madrugada inteira lá em frente à casa dela no carro, e a gente se reencontrou, e foi lindo. E aí, rapidamente, a gente já estava morando junto. E aí, assim, um outro divisor de águas na minha vida, porque a Thaís me deu um lar, me deu um aconchego, me deu um cuidado. Então, eu tenho nela, assim, ela está fazendo faculdade de psicologia. Ativa igual você, né? Me ajuda muito, me dá muito conselho, me ajuda muito até nessa área política aqui que ela gosta, ela entende. É secretária da Cultura agora, tá fazendo um lindo trabalho. E os meus filhos, né? O Breno, 21 anos, o Gabriel, 14, e os 2 gêmeos de 11. É um lugar em casa, é um lugar onde que eu às vezes me pego imaginando como eu era e como que eu tô agora. E puta, que felicidade, Deus, obrigado por tudo que você me deu. Eu estou vivendo hoje a melhor fase da minha vida com 46 anos. Eu não tenho dúvida disso. A melhor fase da minha vida no profissional, aqui como político, como atleta,
como gestor, como empresário, é a melhor fase da minha vida, Harold. E ela está assistindo você, inclusive, É, agora. amor, eu te amo. Ela tá lá na faculdade, ela falou que ia Tá assistir. assistindo mesmo você. Então ela é, assim, uma pessoa espetacular que me deu uma vida nova, vamos dizer assim. Eu ressurgi ao lado dela. Assim, Que legal. É Bacana, gratificante. E ela é parceira. Todas essas Sim. loucuras que eu falei pra você, a primeira pessoa que tava aplaudindo era ela. Ah, eu vou pra Aparecida, voltei. Tava me esperando no trevo, junto com toda a nossa família. Olha que legal. Na política me incentivou. Sim. A hora que eu vou pras corridas, ela me incentivava, ia comigo. Na minha cirurgia foi fundamental, tava do meu lado todos os dias. Não largou minha mão um segundo. Eu amo ela, é uma pessoa espetacular que Deus colocou na minha vida. Eu tenho muitos presentes de Deus, sabe? Na minha vida. E eu acho que a Thaís é uma delas, meus filhos. Sem dúvidas. Eu tenho muitos amigos. Eu sou grato a Deus. Todos os dias eu mais agradeço. Eu já tô me emocionando com você aqui. Ela é espetacular. Minha vida foi um presente de Deus. Que bom, cara. E eu tô todos os dias seguindo os planos dele. E onde que ele achar que vai me colocar, eu vou aceitar. E se for para ajudar, se for para trazer uma esperança, uma alegria, vai ter o meu nome, vai ter o meu suor, vai ter a minha força de vontade. Eu tenho certeza que eu vou fazer desses 4 anos, os 4 anos de mais doação ao próximo. Eu não tenho dúvida disso. E a nossa cidade precisa disso, precisa, né, realmente desse fôlego que realmente você tem de sobra aí agora para poder se dedicar também, não só a todo esse contexto que você falou pra gente, mas também a sua vida, né, como vereador agora. Porque é uma loucura, 2028. Né? Tem um trabalho, vereador. Hoje eu não sou mais presidente da ITEC, o Joia, que é vice-presidente, assumiu. Né? Então hoje eu vou olhar o esporte como um todo, mas a minha vida de 2 meses pra cá, a minha e da Thaís, foi de cabeça pra baixo. Porque agora ela veio rápida ser secretária da Cultura, eu já vim pra campanha. Tem dia na campanha que eu ficava 2 dias sem ver ela. Nós anunciamos, ela estava com a gente aqui no nosso podcast. Inclusive, Thaís, um abração, um beijo pra você, em nome de toda a nossa equipe. E assim, a gente anunciou que ela havia sido convidada recentemente. Então foi bem legal isso. Legal. E agora vocês dois no meio político, acredito que um suporte ao outro ali, né? Muito. Existe essa reciprocidade ali, né? Ela me ajuda muito conselho também a ela. Eu acho que o casamento é isso, né? Não tô falando que eu sou o casal mais perfeito do mundo, mas uma cumplicidade, uma ajuda, uma força. E eu tenho muita força. Eu falo pra ela que ela é meu alicerce. E muitas vezes eu nunca pensei na minha vida em desistir de nada, mas eu já passei por alguns perrengues. E todas as vezes que eu passei por esse perrengue, eu olhava do lado, era a Thaís que estava do meu lado. Então, eu tenho é o meu alicerce mesmo, é a minha paixão. Que bom, que bom. A Bíblia fala que sorte do homem que tem uma mulher, né, parceira, amiga, que essa é o tesouro, o maior tesouro da vida dele. É isso aí, família, né? Eu te desejo toda a sorte do mundo, Obrigado. Eric. E eu quero que você saiba que nós estamos aqui na torcida, né, sua e de todas as suas ideias e projetos que você vai entregar e vai buscar e vai correr atrás para a nossa cidade. Porque o nosso podcast é isso, é trazer pessoas que amam a nossa cidade, que fazem a diferença, que vão fazer, e eu tenho certeza que você assumindo esse compromisso com toda a população, né, através do nosso podcast, faz com que as pessoas entendam a importância do vereador, a importância, né, de depositar um voto numa pessoa que realmente ela acredita. E nós estamos, como eu disse para você, dentro dessa sequência, né, de até fevereiro aí, entrevistando e conhecendo um pouco mais da vida de cada um que vai receber aí esse cargo de vereador até 2028. E você, com certeza, Eric, mostrou pra gente aqui que tem toda a energia aí para poder desprender para a nossa cidade em favor de toda a nossa população. Eu agradeço muito a você. Ô, Vanessa, tem quem? Não, tem um beijo pro Eric mandar. Quem? Vanice, tem um especial para você mandar ali, um agradecimento para Vanice. Ah, tá. Nessa câmera aqui. A Vanice, na verdade, acho que foi a Thaís que deve ter falado. Foi sim. Ela é minha psicóloga. Legal. Falando toda a parte de ajuda que eu tenho. Eu tenho a Vanise, que é uma grande profissional, me ajuda e me dá muitos conselhos. Eu sempre fui um cara também que tinha resistência a ir
psicólogo. E eu até brincava com a Thaís, mas, pô, Thaís, eu passei pelo problema, eu vou lá, vou ter que falar de novo do problema, caramba, eu vou sofrer 2 vezes. Mas a hora que eu entendi que é um profissional capacitado para me ajudar, então uma pessoa que me ajuda muito, que me guia, tanto no particular, como tô na política agora. Então, assim, eu indico até você que tá passando por algum momento, pode ser ou mais feliz ou mais triste, que precisa de um psicólogo, foi uma ajuda fantástica na minha vida. Quero agradecer, estava esquecendo da Vanise, um grande abraço, uma profissional incrível que me ajuda muito. Elic, suas considerações finais olhando para aquela câmera. Eu queria fazer um convite aqui. Sábado a gente vai fazer um pedal lá em frente ao Gaspar. Eu vou pedalar 8 horas e 33 minutos para agradecer os 833 votos que eu tive. Que legal. Então eu fico lá pedalando no rolo em frente do Gaspar, arrecadando alimentos. Esse é um projeto que o ciclismo nos ajuda, o Sândalos Bikers. É de 40 a 50 cestas básicas que a gente arrecada, que vai para as famílias carentes do nosso projeto. Então isso é muito bacana. E eu queria aqui agradecer, Harris, Vanessa, a toda a equipe do Podcast, do nosso Podcast. Muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana. São memórias que a gente vai guardar. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Agradecer, mandar um abraço para todos os meus amigos aí, o João, o Zé, o Chico, que pediu para mandar um abraço para eles, minha família, Thaís. Agradecer a população por 833 votos e um comprometimento do Elic para que realmente eu entrei na política e eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. E agradecer esse momento de estar aqui falando um pouquinho da minha vida e nesse nosso podcast que é tão especial para Tupã. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Quero voltar mais vezes. Com certeza. Conforme for acontecendo as coisas na minha vida, eu quero vir aqui bater esse papo. As portas estão abertas. Assim, um ambiente agradável, vocês são 10, estão de parabéns. Muito obrigado mesmo. Elic, nós temos um parceiro aqui que é a Atlética. Então, dentro desse contexto, você, como profissional da área e atleta, tá aqui uma garrafinha aí da Atlética para você colocar o seu squeeze aí, legal, levar uma aguinha, tomar aquela água no pedal. Show. Tá aí, ó. Agradecer o Pedrão. O Pedrão é um cara que incentiva muito, apoia muito o esporte da nossa cidade. A Atlética está sempre presente nas corridas, sempre presente nos eventos esportivos. O Pedrão é um incentivador. Um grande abraço, Pedrão. Obrigado por incentivar o esporte da nossa cidade. E obrigado, viu, Elic, ao mimo aqui, ó, da Sândalos Representações. Muito obrigado pelo boné aqui, ó. Eu vou encerrar o nosso podcast hoje de boné da Sândalos. Aí, bonito. Aqui, ó. Fiquei bonito? Fiquei bonito, não fiquei? Tá legal demais. Vamos despedir do pessoal, Elic, fazendo um favor junto com a câmera do meio. Legal. Que a gente despede do pessoal e a gente fica aguardando a sua próxima visita aqui no nosso podcast. Tá, obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aí para assistir a gente. Um show, tá? Fica aqui o meu abraço, o meu carinho para toda a população de Tupã, meus amigos aí. Então, vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Nosso podcast.